Olá pessoal, tudo bem? Tem alguém aí? Hoje vamos estar falando sobre violência doméstica com desdobramento jurídico, no viés jurídico, no viés principalmente terapêutico. Tem alguém aí? Hoje eu estou um pouco melhor. Ai, ai. Hoje eu tentei transmitir a live também pelo Instagram, mas eu não consegui. Mas a galerinha do Instagram vai entrar pelo Periscope também. E bora prosseguir, né? Aqueles que oraram por mim, intercederam por mim, o meu muito obrigada. Bom, gente, todo mundo sabe aqui, né? O pessoal que entra aqui para dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo, que eu sou pedagoga terapeuta, estudante de direito, e eu gosto de estar fazendo lives, né? Onde a gente possa estar trocando conhecimento, tá sempre fazendo um adendo. Tudo bem, Andrezão? E o nosso objetivo maior aqui é trabalhar os temas que são abordados no dia a dia, né? Ou seja, você tá numa roda de conversa e ali você ouve as pessoas falarem sobre violência doméstica, sobre tortura, que seja dentro do viés terapêutico e dentro do viés jurídico, a gente sempre aborda aqui, na intenção de você sempre ter um conteúdo, né, aplausível para que você possa não dar aquele banho de conhecimento nas pessoas, né, porque as pessoas não gostam de quem chega com uma abordagem que sabe, né, mas assim, numa conversa mesmo, para você não ficar ali vagando, né, vamos dizer assim, para você saber fazer a sua colocação, para que você numa roda de conversa, você não fique à mercê chegou uma notificação aqui pra mim, à mercê daquele assunto. Então hoje em especial, tá? A gente vai estar falando, tudo bem, Valdinei, tudo bem, Andrezão, aos demais, Alessandro. Então hoje nós iremos falar sobre violência doméstica, eu tratarei sobre uma perspectiva, assim, dentro de uma desconstrução da honra da mulher, o que aconteceu no discorrer da história, brevemente, só para não ser muito chato, para não ser longa, né? A gente vai só fazer uma abordagem, dizer o que a mídia tem a dizer com isso, segundo o movimento que acontece dentro da USP, que a gente chama de USP Talk, qual é a visão deles, tá bom? E o que a USP Talk tem a ver com tudo isso, vou estar explicando direitinho, só para vocês saberem o que vai enrolar. Vou estar mostrando dentro da constelação familiar sistêmica por que a gente não pode desmerecer tanto o homem quanto a mulher, porque tem gente que acha que nessa luta do direito das mulheres a gente tem que descaracterizar os homens, mas a gente não pode, a gente tem que trazer os dois lado a lado, porque os dois são importantes para esse sistema que nós chamamos família, tá? A gente vai estar falando também dentro da sociedade também como que a sociedade sempre associou a presença da mulher e a presença do homem. Vou estar falando rapidamente também sobre as leis, né, do amor de Beth Helling, o nosso psicoterapeuta amado, que em todas as lives a gente faz um adendo às suas 3 leis do amor e por que nós trazemos para cá nesse tema violência doméstica. Eu vou estar discorrendo direitinho para vocês. Vou estar fazendo brevemente demonstração. Eu teria que ter aqui bonecos e âncoras, mas os meus bonecos e as minhas âncoras ficaram no consultório. Então eu vou tentar fazer uma constelação aqui na medida em que a gente possa estar falando da carência e da agressividade dentro do contexto familiar sistêmico, tá? Já que a nossa abordagem aqui é violência doméstica. E é isso, e vamos que vamos, né? Vamos ser breves, porque as pessoas têm mais o que fazer também, mas a gente tá aqui na perspectiva da gente poder adicionar um pouco mais de conteúdo para aqueles que estão aqui nos assistindo, numa roda de conversa, aquilo que eu tinha falado, porque às vezes o assunto surge e você tem como, né, intervir, você tem como dar uma opinião e você não fica ali como uma pessoa que eu adoro falar que é bocó, né? Então, vamos ao viés terapêutico, dentro de uma abordagem sistêmica, conhecendo como que foi esse tratar da mulher. Bom, olhando e analisando a Bíblia, eu pude ver que eu constatei em 2 Samuel 13, a primeira história, vamos dizer assim, de abuso, né, de uma relação abusiva contra a mulher. Em Samuel, 2 Samuel 13, nós temos lá uma passagem bíblica em que Aminon, o filho do rei Davi, tá? Ele abusou da sua irmã Tamar, tá? Tamar era uma menina muito linda, uma menina virgem, e que ela era muito atraente, e seu irmão Aminon, filho do rei Davi, se interessou por Tamar, mas Tamar em nenhum momento
mostrou interesse a Amnon e ele procurou uma cilada contra a vida dela e ali ele cometeu o incesto, né? O incesto que nós chamamos aqui é uma relação sexual entre parentes, né? Então ele abusou de sua irmã. Mas por que eu estou entrando dentro desse contexto histórico bíblico? Não para a gente falar necessariamente, diretamente da Bíblia, mas eu sou evangélica e adoro a palavra de Deus e respeito as demais religiões, mas não adentrando nessa passagem bíblica para pregar sobre essa passagem bíblica, mas dizer que fazer essa inferência no contexto da mulher histórico, de que a mulher já sofre bem antes, ou seja, a Bíblia é de 1.600 anos atrás, ou seja, quase 2 séculos, né, que a gente já vê já essa presença desse contexto misógino, desse contexto machista, né, em que a mulher é desrespeitada, desvalorizada, né? E, ou seja, na Bíblia a gente já vê essa passagem bíblica, né, de que Amnon, né, abusou da sua irmã Tamar. E aí a gente vem traçando aqui um viés de que a Lei Maria da Penha, ela é de 2006, ou seja, só tem apenas 14 anos de lei e a gente quer transformações para ontem. Então a gente tem que entender nessa dinâmica que eu estou mostrando desse contexto histórico, de que ó, desde a Bíblia, tá, contida nessa passagem de 2 Samuel 13, já aconteceu esse histórico de abuso da mulher. Ou seja, 1.600 anos atrás, há quase dois milênios. Então, assim, só tem 14 anos da Lei Maria da Penha. Mas, Michele, o que você está querendo dizer? Está querendo dizer que há muitos anos se abusam da mulher, há muitos anos a mulher é chacoteada, há muito tempo existe esse contexto misógino, machista. Então, quebrar com esse contexto requer muito trabalho. Ou seja, já esse contexto misógino e machista na Bíblia, né? Nos passados anos, depois do tempo de Jesus, ainda tiveram algumas coisas lá preconceituosas contra a mulher, era apedrejar as mulheres adúlteras, essas coisas, né? Que nós vimos e sabemos que elas existiram. E contextualizando também, fazendo um histórico aqui, um paralelo a um histórico da mulher, a desonra da mulher, a desconstrução da honra da mulher, nós temos também uma imagem que foi descoberta do período paleolítico que chama, depois você joga no Google, Vênus de William Dorff. É uma imagem em que o escultor, ele não colocou na imagem da mulher, a escultura da mulher, não permitiu que tivesse ali o braço da mulher e nem mesmo os olhos, ou seja, era uma mulher inoperante, porque se é uma mulher que não vê e se é uma mulher que não tem braço, ela é inoperante. A inteligência da mulher tá onde, né? É no fazer. E a sensibilidade da mulher tá onde? Nos olhos. Então você já vê um certo preconceito, ó, desde a Bíblia, dessa passagem de Tamar, né, que ela foi cometida abuso pelo seu irmão, né, Amnon, filho do rei Davi. A gente já vê esse contexto machista e misógino desde dessa escultura, né, paleolítica, que agora ela foi descoberta agora, mas ela é desde o período paleolítico. Tudo bem, Thaí? Tudo bem, Zélia? E aos demais, tudo bem? Então, a gente já vê toda a construção, né, misógina, machista. Então, desconstruir isso requer trabalho, requer anos de trabalho. Então, a Lei Maria da Penha, ela é muito recente, querendo ou não, ela só tem 14 anos, né? Por que é recente, Michele? Porque se levar em consideração a época da Bíblia, que é 1.600 anos atrás, né, quase 2 milênios, né, está sendo repetitivo e redundante. Tem que ser para entrar na nossa cabeça, para a gente entender que requer muito mais transformações, requer muito mais manifestações, requer muito mais guerras, requer muito mais correr atrás, né, para a gente poder incutir na cabeça dessas pessoas e contra mesmo esse contexto misógino, machista, que começa na maioria das vezes em casa. Esse contexto misógino, machista, na maioria das vezes, o homem reproduz na sociedade, reproduz o pai fazendo em casa, e a gente vai adentrar aqui daqui a pouco, tá? E dentro da USP também, da Universidade de São Paulo, acontece um movimento chamado USP Talk, tá? E lá eles adentram diversos temas, e um deles foi a violência contra a mulher, tá certo? E a doutora Daniela, eu esqueci o nome dela, responsável por esse bloco contra a violência contra a mulher, ela dizia que a mídia ela é grande propagadora dessa violência contra a mulher, e eu acredito, porque ela manifesta ali uma defesa de que se a gente lê uma revista é muito diferente da gente assistir uma TV.
Porque a propagação é diferente, ou seja, se você é publicado numa revista, é um exemplo, tá, gente? 10 leem a revista, né? Já a TV não, ligou ali, é mais prático, você não precisa sentar, você não precisa ler, e muito mais pessoas veem, a linha de propagação é maior. Então ela diz que a mídia está diretamente ligada nessa propagação do desmerecimento, dessa desconstrução da honra da mulher, que ela é a maior prejudicadora nesse contexto da mulher, uma vez que se tornou consciente de que ela tem que quebrar com esse paradigma, com esse contexto misógino e machista. E eu concordo com ela. Mas fazendo a menção aqui dessa construção também da estátua de Vênus, de William Dorff, que ele diz que a mulher é um ser inoperante de forma indireta, porque ele não coloca ali seus braços nem os seus olhos na escultura, não é tão diferente dos dias de hoje, né? A gente tem ali aquelas batalhas, a gente tem ali aquelas manifestações, temos aí as feministas, né, que quem participa das minhas lives tem que estar bem adentro dos temas, das coisas, para não confundir, tá? Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, ah, mas você é feminista. Eu falei, graças a Deus que eu sou feminista. E é bom que isso fique bem claro na cabeça de vocês, o que é feminista e o que é feminazi. A gente tem que ter cuidado com isso. Os homens são machistas, né? Por ter ali aquela aversão ali à mulher, de querer os seus direitos de homem, e a mulher por si só são feminista porque querem os seus direitos femininos, né? Os seus direitos de mulher. Já a feminazi é uma manifestação deturpada do que seria o direito das mulheres, ou seja, aquelas mulheres que vai para a manifestação e colocam os seus peitos, os seus seios à mostra, né? Então ela distorce essa batalha, ela distorce essa manifestação de direito, de requerer os seus direitos. Então ser feminista é diferente de ser feminazi. Ser feminazi é isso, essa distorção de batalha dos direitos femininos, né? E não feminista. Ser feminista é isso, é você ir em contra os seus direitos de mulher, né? E você querer os seus direitos de mulher. Agora ser feminazi não, é totalmente diferente, então a gente tem que ter cuidado com isso. E, gente, quebrar com esse contexto machista, misógino, requer muito trabalho, requer muita educação. As mulheres aí presentes nessa live que têm um filho, cabe a vocês conversarem já com a criança, né, desde criança mesmo, não sendo redundante, conversar com a criança desde que ela é criança, não deixar para conversar quando é adulto. Esse tipo de assunto mesmo de valorização da mulher. Olha quantas mulheres as crianças se relacionam, né, durante a sua vida. É uma avó que cuida, é uma babá, é a mãe. Então, respeitar mesmo, tá? Então, nós traçamos aqui a construção e desconstrução da mulher, né, no período. Nós mostramos aqui no tempo da Bíblia como a mulher era tratada, né, apedrejada. O contexto misógino era o mesmo, o machista era o mesmo. Eu falei aqui para quem chegou agora, dentro da passagem de 2 Samuel 13, que eu falei do filho do rei Davi, Aminon, né, que ele cometeu incesto, abuso contra sua irmã Tamar, ou seja, já mostra ali desde 1600 anos atrás, há quase 2 milênios atrás, já havia abuso contra as mulheres, e que a Lei Maria da Penha, ela é atual, ela só tem 14 anos, porque ela é de 2006, e a gente tem que bater mesmo nessa tecla, a gente tem que ir em contra dos nossos direitos, e fazer valer. Mas fazer valer, gente, não é gritar, não é espernear, não é se expondo em rede social, não é colocando o seio para fora, não é colocando as palavras ridículas no Facebook, né? É você mostrar-se, ser uma mulher de valor, uma mulher que estuda, uma mulher que zela pelo seu corpo, zela pelas suas atitudes, né? Ou seja, tem gente também que a gente tem que saber também dosar e saber dividir, que tem gente que, como que se diz, não tem entendimento de suas emoções, que a gente vai falar no discorrer da live também lá pra frente, tá? Não tem conhecimento das suas emoções por questões de criação, nem sabe quais são as emoções que sente, o comportamento que tem que tomar frente a cada ambiente, a adequação de roupa que tem que usar, porque muitas meninas também foram criadas dentro desse contexto de usar um shortinho, parecendo com a bunda de fora, com a popinha da bunda de fora e acha que tá arrasando, mas assim, a gente não deve julgar, são os contextos totalmente diferentes, são criações diferentes, são pais diferentes, são inferências diferentes, então é assim, tudo é a subjetividade, cada um foi criado de uma forma e a gente tem que valorizar isso e a gente tem que respeitar. Só que o que eu tô querendo dizer aqui, que você como mulher, você correr atrás do seu direito, não é você se expondo, não é você colocando qualquer coisa na rede social, e é aquilo que eu tinha falado numa live minha há tempos atrás,
atrás, né? Que informação é controle, e é verdade, bem Francis Bacon dizia, e era verdade. Ou seja, se tem um psicopata ou alguém que tá de olho em você em fazer o mal, se ele vê a sua linha do tempo, você dizendo como que você se sente triste, como você funciona, né? As coisas que você gosta, não pode ir no banheiro que tira foto também, ou seja, informação é controle, tudo que você coloca, né? Você tá dando pista de como você é, de como você funciona. Então, correr atrás dos seus direitos nada mais é do que você se colocar de forma positiva no mundo, você saber se manifestar, você saber se impor, né? Então, tomar bastante cuidado com esse tipo de atitude quando a gente vai de encontro aos nossos direitos, na guerra dos nossos direitos, né? Então, eu mostrei aqui mais ou menos o contexto, né, histórico, e quero dizer para vocês que nessa luta do contexto histórico, nessa luta de transformar o direito da mulher e do homem, tá? Nessa luta da mulher, nessa ânsia de correr atrás do seu direito, na maioria das vezes os homens são deixados para trás, são descaracterizados e coitados, né? E a gente não pode descaracterizar a importância do homem, até mesmo por conta da constelação familiar sistêmica. A sistêmica, ela olha as relações como se fosse uma constelação mesmo, por isso que tem esse nome. É a gente olhar para o céu e ver que tudo muito lindo, tudo muito deve ser organizado, né? Deve ser orquestrado como uma constelação de estrela. Ou seja, Bert Hellinger, o psicoterapeuta alemão, ele dá esse nome de constelação familiar, e isso é organizar essa constelação, é organizar essas estrelas, né? Conhecer que ali teve um contexto antes do seu, pode ser de ancestral, pode ser ancestrais, pode ser de familiares que veio antes, claro, por que não? Mas não tem aqui uma abordagem espírita, tá? Quando disseram para Bert Hellinger se ele tinha uma abordagem espírita quanto às suas constelações familiares, ele disse no livro dele que não tem abordagem espiritual sobre isso. É a gente organizar as nossas ideias na medida que a gente entende que a gente faz parte de um sistema, que a gente faz parte de uma família. E é verdade, gente, não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver em espiritualizar essa relação de ancestral, nesse olhar de Bert Hellinger, dessas constelações. É você enxergar que antes de você teve o seu ancestral, que você teve alguém antes que incutiu em você manias com que você foi reproduzindo no seu contexto familiar e que hoje, de forma inconsciente, você vem reproduzindo ainda na sua família. Gente, se quiser pode perguntar alguma coisa, tá? Eu falo pra caramba, mas se alguém quiser perguntar, eu ainda tô me recuperando, por isso que eu tô falando assim, baixo. Espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Então, assim, é entender que nessa luta da mulher com seus direitos, a gente não pode descaracterizar a figura do homem. Então a gente pode correr atrás dos nossos direitos? Sim, correr atrás dos nossos direitos. Mas quando a gente organiza o sistema, essa constelação familiar sistêmica, a gente tem que entender que todos devem pertencer a esse sistema que nós chamamos de família. E é esse pertencer que eu vou chegar aqui, que vocês vão entender por que às vezes gera uma violência doméstica. Porque às vezes o homem ou a mulher não pertence à sua família e deve pertencer. Então nessa guerra de força, nessa guerra de braço, de querer falar e o outro não ouvir, é que acaba gerando sim um conflito, acaba gerando sim uma violência doméstica. Vamos adentrar aqui então para vocês perceberem o que seria aqui então as leis de Bert Hellinger. As leis de Bert Hellinger necessariamente são 3, tá? Ele diz o quê? Que para o amor... obrigada, Adriano. Ele diz que para o amor acontecer de forma saudável dentro de uma família, tá? Ele precisa basicamente respeitar 3 leis. Se a gente não respeitar essas 3 leis do amor que Bert Hellinger edita pra gente, organizou pra gente, esse psicoterapeuta maravilhoso, o alemão, fala que o amor, então, não tem significado. Michele, então vamos espiritualizar, então Deus é amor, Deus ensina amor, e você é uma mulher cristã e você tá dizendo que se a gente não respeitar uma lei do homem, a gente não ama? Não, a gente não ama, tá? Eu sou filha de pastor e pode me acusar aí quem quiser, mas eu sou uma pessoa bem centrada, uma pessoa bem coerente, e nessa live aqui eu tento passar essa coerência para vocês. Não é porque vocês são da igreja que eu sou também, que eu sou temente a Jesus, que a gente tem que, como se diz, espiritualizar tudo. Por diversas vezes, lá na minha própria casa mesmo, pelo fato do meu pai ser pastor, espiritualizou tanto
que hoje ele mesmo diz, falou, se eu tivesse conhecimento de tal coisa que funcionava dessa forma, não teria feito dessa forma com vocês, né? Porque às vezes a pessoa fica tanto ali no fanatismo, se envolve tanto que esquece das leis básicas. Não é porque a gente está lendo um homem que a gente não faça coerência, não faça existir aquilo que ele está dizendo, porque a inteligência é dada por Deus, então a gente tem que respeitar. Se é uma lei boa, se é algo pertinente, se é algo bom e pontuável que a gente possa levar em consideração, e por que não levar em consideração? Mas vocês vão me dar razão, tá? Não adianta a gente espiritualizar tudo, gente, dentro da nossa casa, se a gente não levar em consideração realmente essas 3 leis. Foi o homem que escreveu? Foi, mas é básica essas leis e vocês vão ver aqui comigo, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. Quando o Bert Helling fala de pertencimento, ou seja, um exemplo, numa casa em que tem o homem, a mulher e os 3 filhos, pode essa família, como se diz, funcionar da forma saudável sem o pertencer? Ou seja, pode somente de 5 ou 4 membros da família, somente 2 terem voz? Ou seja, somente o pai e a mãe ou somente um filho? Ou seja, todos têm que opinar dentro dessa casa, todos têm que ter voz, todos devem ser ouvidos, tá certo? Então essa é a lei do pertencimento de Bert Helling, por isso que essa lei é essencial, tá? Às vezes é gerado ali um conflito doméstico dentro de casa, porque a pessoa luta tanto para ser ouvido, que a pessoa ela não consegue lidar com as suas emoções, que ela acaba agredindo o outro com palavra, tá? E a gente vai ver aqui que quando a gente agride com palavras o outro, porque a gente não auto se conhece, que na medida que a gente vai se autoconhecendo, vai conhecendo as nossas emoções, as emoções existentes dentro da gente, a gente acaba não agredindo o outro, né? Ou seja, quando a gente começa a se entender e saber das nossas emoções existentes que existem na gente acaba entendendo as mazelas do outro, que podem ser as nossas mazelas, ou seja, a gente aprende com o outro, a gente vai se tornando uma pessoa madura, a gente passa a entender e desenvolver o autoconhecimento, que é a chave do profissional e do pessoal, e sem o autoconhecimento a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, sem se pertencer, sem todos terem voz dentro de casa, a gente vai gerando algumas brigas, né, desnecessárias, a gente vai destabilizando o nosso vínculo afetivo, o nosso ambiente familiar, e a gente não vai percebendo. Mas isso tudo está o quê? Na lei do pertencer, hierarquia e equilíbrio de Bert Helling, mas basicamente estou falando aqui no pertencer, que todos têm que pertencer dentro da família, todos têm que ter voz. Ah, mas o meu filho é muito pequeno, ele tem que ter voz. Você tem que perguntar a ele o que ele está querendo naquele momento, o que ele está pensando. Às vezes há uma discussão, entre o pai e a mãe, e a criança inferiu, ela somatizou aquilo dentro dela, ela internalizou de uma certa forma que aquilo mais tarde vai fazer mal a ela, e ela vai imprimir certamente isso em outras relações. Então, quer dizer, o pai e a mãe devem perguntar o que aconteceu, o que ele sentiu quando o pai e a mãe discutiu perto dele e ele acabou imprimindo aquilo dentro dele. Então, evitar, gente, discussões perto de criança, porque elas internalizam, elas imprimem mesmo isso dentro delas, tá? E ela vai pegar como referência, como se você dissesse pra uma criança assim, você é bonita, e ficar sempre reforçando ali que ela é bonita, e ela vai crescendo com a sua autoestima. A mesma coisa é você sempre colocar um filho para baixo, ela vai crescer com a autoestima para baixo, onde eu quero chegar, porque o seio de aprovação é dentro de casa, não há outro seio primordial sem ser o de dentro de casa. Então, as primeiras inferências, as primeiras impressões que a gente faz é dentro de casa. Então, ter cuidado com as discussões perto de criança, aquilo que a gente imprime, aquilo que a gente infere, ok? E quando a gente fala aqui das emoções, nós temos que ter noção que existem por volta de 25 a 30 emoções, tá certo? Tem teórico que vai defender que tem 30, tem teórico que vai dizer que tem 25, então a depender do teórico, tem de 25 a 30, vamos dizer assim. E quais são essas emoções? Ficar irado, ficar apaixonado, ficar irritado, ficar alegre, ficar triste. Quem acompanha as minhas lives sabe que essas emoções, 30, 25 emoções, elas de fato existem, e a gente tem que educar as nossas emoções. E por que a gente educa nossas emoções, Michele? A gente educa as nossas emoções para a gente entender o outro.
né? Um exemplo disso é quando a criança joga online, mas não joga na rua ou maquinada. A diferença do trabalhar das emoções é totalmente diferente. Por exemplo, se você trabalha no online, é uma forma mais fria, né? Você tá ali na manete, você não sabe como o outro te percebe, você não sabe quando falou que angustiou o outro, você não consegue entrar no lugar do outro, porque a hora você rebate a bola, a hora você recebe, então você só fica ali sentado recebendo. Então, por que eu tô inferindo esse contexto virtual e real? Porque as emoções, ela parte de um contexto real. A gente tem que trabalhar um contexto real, né? A gente tem que deixar, vamos dizer assim, um insight online para o lado e trabalhar o real. Ou seja, o seu filho quando chega com você, para você com uma emoção negativa, que a gente entende, né, que seja negativa, mas ela é uma emoção existente dentro dele, você tem que valorizar. Ou seja, uma criança que chega com raiva, aí você fala assim, ah não vão sentir raiva agora não, vão ficar felizes, como se a criança tivesse que ficar feliz 100% e toda hora. A criança chega angustiada, ah, mas você tá angustiada por quê? Não tem motivo, você tem de tudo, que não sei o quê. Não, gente, vamos trabalhar essas emoções já desde já nessas crianças para elas se entenderem, dando nome às emoções. Olha, ô João, você tá irado porque alguém te aborreceu hoje, então por isso que você tá aí desencadeando um sentimento de tá irado, mas isso vai passar. E vamos fazer uma outra coisa aqui pra gente poder esclarecer a cabeça. Então você vai entendendo, você vai fazendo a criança entender que ela tem uns sentimentos que para os adultos aquilo é ruim, mas tem que fazer entender as crianças a terem, ensinar as crianças a terem inteligência emocional, já trabalhá-las desde cedo, para elas entenderem que aqueles sentimentos que nós ditamos como sentimentos ruins enquanto adultos, mas são sentimentos que são existentes dentro de qualquer ser humano. E a gente vai mudando, né? Como se diz, a mãe viu que a criança ficou irritada, já chama já para brincar, para fazer uma outra coisa. Então você vai tirando o foco, a atenção daquilo. Ou seja, você vai educando a criança. Ela vai percebendo que aqueles sentimentos ruins existem dentro dela, mas ela vai buscando uma inteligência emocional, vai trabalhando aquilo e ela vai entendendo que ela precisa aprimorar aquilo. E uma vez que ela aprimora aquilo, ela tira os problemas da vida dela de letra. Por isso que tem muito adolescente aí se matando, não entendendo a ordem da vida, não entendendo um não, por conta disso, porque você não pode dar tudo na mão do seu filho, você tem que fazer ele entender a hora de estar irado, a hora de estar triste, a hora de estar com sono, a hora de estar apaixonada, a hora de estar feliz, estar irritado, irado. Então, a gente tem que trabalhar as nossas emoções. E chegam vários adultos, até mesmo no consultório, porque não auto se entende, né? Às vezes dá tanto nome ruim para as coisas, mas basicamente é só aquilo ali que ele está sentindo. Se ele for trabalhado de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente e a se perceber com autoconhecimento, ele vai vendo que ele mesmo pode se policiar, ele mesmo vai se repaginando. Por isso que a terapia tem um grande peso nessa transformação, porque é diferente de você falar para qualquer pessoa dos seus problemas e falar com o terapeuta. Quando você fala com o terapeuta, é uma escuta qualificada, né? É na mesma proporção que você fala, ele vai organizando o seu pensamento, porque ele vai te fazendo inferir aquele seu problema, aquela sua ira, aquele mau sentimento, aquele mau momento que você passou no dia e que você trouxe até ele de uma forma positiva, de uma forma a você ressignificar aquele sentimento ruim que você está sentindo no momento. Agora, se você divide com qualquer outra pessoa que não tem uma escuta qualificada, ela vai mais ainda, como se diz, mais ainda te adoecendo, porque aquela escuta não vai te levar a lugar nenhum, só fica só ali naquele reme-reme, vamos dizer assim, né? E que você fala, a pessoa só vai sabendo da sua vida, de certa forma não vai organizando nada dentro de você, não vai melhorando nada dentro de você, né? E os seus sentimentos quanto àquilo vai continuar, porque não é uma escuta qualificada e não é uma pessoa que possa te ajudar de fato. Porque há exercícios que a gente passa em consultório, uma vez que é a respiração, a gente tem uma atividade que a gente chama de setor de agenda, a gente passa ali para a pessoa, eu gosto do sistema de ficha da pessoa anotar o que a pessoa sentiu no discorrer do dia, né? Como ela se percebeu, o que ela sentiu, o que ela desencadeou na hora, porque quando a pessoa passa a entender
que a circunstância... Gente, parece tão bobo, tão banal, mas só que não é. Tem muitos adultos mal resolvidos por conta disso, porque não foram trabalhadas suas emoções desde cedo, não se auto-percebe, não entende que esse mal, que esse dia mal, que esses... Por exemplo, o dia mal é quarentena, né? Ninguém gosta de ficar parado, ninguém gosta de ficar dentro de casa. E esses maus sentimentos, né, que na verdade fazem parte da gente, porque a gente tem N emoções, a gente precisa trabalhar elas. Se a gente não trabalhar, a gente adoece, a gente somatiza, porque vem a percepção da pessoa, se a pessoa não trabalha aquilo, vem uma má percepção sobre aquilo, somatiza que a pessoa está de quarentena, somatiza que a pessoa está sem dinheiro, somatiza que a pessoa precisa de alguém, que a pessoa se sente sozinha, olha quanto idoso que está sozinho dentro de casa. Então tudo vai somatizando. Então se a pessoa não tiver uma inteligência emocional, uma interferência muito boa, né, alguém para acompanhar, alguém para ajudar, para auxiliar, gente, o que acontece? A pessoa se perde, né? A pessoa se mata. Então a gente tem que trabalhar as nossas emoções, o nosso autoconhecimento. Tem que procurar sim uma ajuda, tem que procurar sim uma terapia para vocês terem uma escuta qualificada, para vocês se entenderem. E a constelação basicamente é isso, tá? Dentro da terapia tem N técnicas, dentre elas é a constelação. Eu gosto muito da constelação, que a constelação é a manifestação ali que a gente trabalha com os bonequinhos e âncoras. As âncoras seriam os tipos de sentimentos que você traz ali. Vamos supor que você quer trabalhar a raiva, né, dentro de você, você quer trabalhar o ódio, você quer trabalhar o preconceito, o que seja. Então, os sentimentos, vamos supor que sejam as âncoras, né, que a pessoa traz, e os bonecos são os bonecos mesmo. Tem até na minha página, lá na minha linha do tempo, a foto da constelação. E aí a gente coloca os bonecos na postura em que o paciente mesmo escolhe. Às vezes está de costas, às vezes está de frente. Isso tudo quer dizer, cada posição do boneco quer dizer uma coisa. Então, ou seja, ele vai inferir, ele vai imprimir a posição desses bonecos na constelação. E cada posição dessa fala uma coisa pra gente, e ali a gente vai inferindo isso para ele, vai renovando isso dentro dele, vai contextualizando, vai conversando, vai fazendo ele perceber. E o legal da constelação é que ela não trata em si o paciente, ela traz do inconsciente para o consciente, ou seja, aquilo que não estava visivelmente, né, não está visivelmente perceptível, né, para o cliente, ele passa a ser perceptível, ou seja, do inconsciente, aquilo que está escondido passa para o consciente, porque ele acaba visualizando. Os bonecos para visualizar, passa do abstrato, né, para o concreto, de forma ele começa a visualizar de fato o que está acontecendo com ele. Então ele vai se percebendo, vai se inferindo ali naqueles bonecos, naquelas ordens, né, e ele passa a ver o seu problema de fato ali, o que está acontecendo. Aí, feito isso, feita essa ordem aí, que ele viu, que ele tirou lá do inconsciente para o consciente, aquilo que o afligia, que na maioria das vezes também vem puxando outras coisas e a pessoa nem sabe, tá? Que está ali, que são existentes desde a criação. Lembra que eu falei? Que a gente tem que trabalhar com as crianças emoções, não discutir, né, na frente de criança, né, problemas, ter cuidado com as inferências dentro do lar, discussões domésticas, né? Então, ter cuidado com essas coisas. Então, na constelação, acaba até trazendo problemas que nem sabia que era existente. Então, do inconsciente, aquilo que está escondido passa para o consciente, ou seja, passa a perceber, e ali a gente encaminha, né? No caso, o psicólogo, eu não sou psicólogo, eu sou pedagoga terapeuta. Já caminha ali para o constelador, pode ser o psicólogo, né? Então ele vai encaminhar ali para o terapeuta. Outro já tem terapeuta que faz constelação, então ali mesmo ele já fica, ou seja, ele infere ali os problemas dele de forma inconsciente para o consciente, acaba vendo de forma concreta ali nos bonecos, e ali mesmo já trata a pessoa. É uma técnica muito interessante. Então nós falamos aqui das 3 leis, né, do bom relacionamento, que seriam as leis do amor de Bert Hellinger, do psicoterapeuta alemão. Então, o pertencimento, ele fala isso, a primeira lei, né? Todos devem pertencer, todos devem ter voz, todos devem ser trabalhados no contexto familiar. Todas as emoções devem ser levadas em consideração, tá? Desde o pequenininho, desde o grandinho, desde do marmanjão. O marmanjão tá chorando demais, tem que ter um fato para isso, tem que descobrir.
tá certo? Alguma coisa está dentro dele, está atormentando, está afligindo, ou é um gatilho de ansiedade. Então, tudo deve ser trabalhado, deve ter como se diz, deve ser levado em consideração. Então, todos devem ser chamados a pertencer ao sistema. A segunda lei de Beth Helling que nós falamos é da hierarquia. Essa é super interessante, eu acho muito interessante porque as pessoas que estão muito ligadas aos fatos associados à religião, ao sistema de crença, né? As pessoas às vezes não gostam de tocar nesse assunto, mas esse assunto ele é de primordial importância, tá? É redundante, porque quando a gente fala já é primordial, já é importante. Então eu falo de primordial importância para dar redundância mesmo. Então a segunda lei aqui de Beth Helling que seria a hierarquia, ou seja, para se ter um bom convívio em família, para se prevenir, né, a violência doméstica, para se prevenir ali aqueles conflitos dentro de casa, a segunda lei do amor, para se ter um relacionamento bom e saudável dentro dessa constelação, dentro desse sistema familiar, né, seria a hierarquia. O que seria a hierarquia, né, para Beth Helling? É entender as ordens das coisas, ou seja, se o pai e a mãe falam, a criança tem que atender. Ou seja, ela tem que entender que o pai e a mãe vieram antes dela e que o avô vieram antes dos pais, né? Então, ou seja, há uma hierarquia de acontecimento. Então, não só pertencer àquela família e sentir pertencente àquela família, que todos devem ter voz naquela família, mas também ter esse contexto, esse senso trabalhado de hierarquia. Ou seja, o que eu tinha falado que muitos dentro do contexto religioso não gostam de adentrar esse assunto por conta dos filhos abortados. Na segunda lei do amor de Beth Helling, que é aqui a hierarquia, ele fala que os filhos que permaneceram vivos, eles devem saber, eles têm o direito de saber dos irmãos abortados. Por quê? Porque às vezes ali a mãe inferiu um sentimento de culpa, a mãe inferiu ali um sentimento de ansiedade, né? Desenfreou ali um certo estresse no social, no profissional, traz ali vários gatilhos de ansiedade, N problemas, né? Então, assim, como se diz, as crianças que permaneceram, que conseguiram vingar, que conseguiram viver, que não foram acometidas de um aborto espontâneo, tá? Elas têm que ter o direito de saber quais são os irmãos que foram abortados, né? Até para entender o que se passar na alma da mãe, aquilo que perpassa o comportamento da mãe, porque às vezes ela tem mãe que trata o filho com indiferença porque perdeu o outro, então o outro era de uma relação preferida e esse não, e ela trata com diferença. Você tá me entendendo? Então, assim, a criança tem o direito de saber os filhos que foram abortados. Ou seja, quem permaneceu nessa família tem que ter o direito de saber que a mãe cometeu aborto espontâneo, que houve aborto espontâneo, que ela perdeu os outros filhos. Porque no tratar diferencial dos filhos, ela vai entendendo. Tem também a síndrome também dos gêmeos univeterinos também, que ele se sente uma pessoa sozinha, uma pessoa desolada, sente que está faltando alguma coisa. Mas por quê? Porque ele sobreviveu, mas ele não sabe que como se diz, ele dividiu placenta ou não dividiu placenta com outro irmão, mas ele tem isso dentro dele. Ou seja, como que ele vai adivinhar? Então, a mãe tem que contar, né, para os filhos que ficaram, que perpetuaram sobre os filhos que foram abortados. Não me interessa aqui se foram espontâneos ou se foram, né, por querer, mas não vem ao viés aqui da conversa, né? Porque a gente não está conversando sobre isso, mas está falando das leis do amor de Beth Helling, para não se desencadear uma violência doméstica, para não se desencadear a falta de entendimento entre as pessoas nessa família. As pessoas devem se entender, devem se pertencer a esse sistema, né? Devem entender a ordem das coisas, né? Licença. E a terceira lei também de Beth Helling que ele fala, que ele traz aqui pra gente, que é muito interessante também. Gente, se quiser pode perguntar, tá? É a lei do equilíbrio, é o dar e receber, né? Que tem muita mulher aí perdida nessa relação do dar e receber. Dá demais, né? E esquece de receber. Algumas
dá tanto, esquece de receber, porque não se acha merecedora de receber, né? Essa foi a criação, né? Ou sempre deu demais e nunca se colocou na oportunidade de receber, né? Dá demais porque se sente carente, se sente desprotegida. Então, isso é o de uma criança que vem lá atrás, né? E que não foi tratada as suas emoções, né? Que nós já falamos sobre o emociômetro, uma criança que não foi trabalhada as suas emoções. Então, ela cresce um ser frustrado, um adulto frustrado. Ou seja, ela tem que trabalhar essa carência dela desde de lá de trás. Então, esse dar e receber, ele fica descompensado, tanto homem quanto mulher. Então, por exemplo, esse dar e receber, uma vez eu falei com uma mulher, com uma paciente, e ela falou assim, sendo que a maioria das mulheres falam, né? Mas essa relação, Michele, quando é pra gente constelar a relação, né? Afetiva. Mas esse dar e receber não seria interesse, ou seja, eu tenho que dar a receber da pessoa? Não, gente. Tá vendo a romantização, o nível de romance da mulher, indiferença da descompensação do homem? O homem é mais lógico, a mulher é mais emocional, então a gente tem que tomar conta aí com essa parte mais emocional, mais emotiva. O dar e receber não tá nada ligado em você se vender, ou você fazer na medida que a pessoa te dá e parece uma relação de interesse. Não é isso, né? Ou seja, se você falar assim, ó, bora acionar uns gatilhos mentais aqui no seu parceiro. Ah, mas isso é jogo, eu não quero participar do jogo. Ou seja, você já joga de forma inconsciente se você se depilar para você deitar com seu esposo, para você deitar, né, com seu namorado, não sei, entendeu? Então, de forma inconsciente, você já joga, porque isso faz parte do ser humano, faz parte do animal que nós somos, que somos animais racionais, né? Até os animais irracionais também, eles jogam entre eles ali, porque tem uma cadeia alimentar, né? Senão, o seu predador também não consegue pegar a sua presa. Então, assim, tudo é um jogo de estratégia, um jogo de inteligência, então a gente tem que ser articulado e tem que ser inteligente. Então, esse dar e receber para Beth Hellinger seria assim, se o esposo sai para trabalhar, ele traz um bombonzinho para a esposa, né? E a esposa que fica em casa, o dia que ele assiste o jogo, vai lá, leva uma pipoquinha para ele, leva um agrado para ele. Ou seja, há uma troca, né, de carinho, uma troca de atenção, e esse é o dar ou receber. Ou seja, os pratos da balança, ele tem que estar equiparado. Ou seja, a própria Bíblia fala para a gente não irar, né, os nossos filhos. É o que está na Bíblia. Diz que o pai não deve irar a ira não deve inflamar a ira dos filhos. Ou seja, o pai e a mãe às vezes quer ser bem atendido pelos filhos, quer ser amado, mas não dá, né, o direito ao respeito, o direito do amor, né? O prato está desestruturado, está descompensado. Eu acho que pelo fato de ser pai e mãe, tem que mandar, tem que desmandar, não tem que dar respeito, não tem que dar amor. Só que não é essa lei de Beth Hellinger, do psicoterapeuta alemão que eu falo aqui do equilíbrio, seria equiparar esses pratos do dar e receber. Não somente porque o pai tem que receber dos filhos e os filhos têm que receber dos pais. A mulher tem que receber do marido, o marido tem que receber da esposa. Então tem que ter o prato, porque quando esse prato ele é desnivelado, ele é descompensado, sempre o prato que está desnivelado, está descompensado, é o prato desvalorizado, tá? Ou seja, quem muito dá é desvalorizado. Por isso que os antigos já diziam, era verdade, né? Quem muito abaixa mostra a bunda, já dizia o ditado e é verdade, né? Ou seja, você fica descompensado, você fica desvalorizado. Então, a medida sempre tem que ser proporcional, sempre tem que ser a mesma. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque dentro de uma violência doméstica, sempre os pratos estão descompensado, né? Sempre tem ali o que mais dá e aquele sempre que aquele que mais dá e aquele que mais recebe. Ou seja, a parte que sempre dá, né, é a parte na maioria das vezes carente, que dá para chamar a atenção, né? E a parte que sempre recebe fica sempre na relação de poder, né? Porque de forma inconsciente é como se ele se sentisse no poder mesmo, como se ele estivesse mandando e desmandando, já que a outra parte está sempre dando. Então,
Então a violência doméstica, para ela parar, para ela cessar, né, de antemão, já é isso, né? A palavra respeito, claro, né? E essas 3 leis do amor para que tudo flua, igual Beth Hellick falou, né? Que é o pertencimento, tanto homem quanto mulher tem que ter voz nessa família, tá? Todos os filhos também tem que ter voz, tem que ser respeitado, tem que ser ouvido. Beth Hellick fala que, só retomando, que ele fala da hierarquia, tem que respeitar quem chegou primeiro, quem não chegou. E sobre essa hierarquia de respeitar quem chegou primeiro ou não, também tem uma coisa muito bacana também, que muita gente não gosta de tocar no assunto, que é as ex, né? Ou os ex. Por exemplo, a pessoa já foi casada uma vez e a pessoa não gosta que toque o nome daquela pessoa dentro de casa. Ah, não toca o nome dessa ex dentro da minha casa. Ou seja, fica uma coisa difícil, né, gente? Porque se aquela pessoa já viveu tantos anos com aquela pessoa, com o seu cônjuge ou com o seu namorado, que seja, não necessariamente anos, mas fez parte da vida dele, mas o que tem o fulano ou a fulana tocar no nome da pessoa? Uma hora vai tocar mesmo, não adianta, quer seja tratando de boleto ou não, né? Porque essa pessoa já fez parte da história dela. Então, esse pertencimento tem que ser todos, né? Essa hierarquia, a ordem de quem chegou primeiro tem que ser todos, ou seja, você casa pela segunda vez, mas você não quer que a pessoa fale do ex. Como que você não quer que fale do ex, né? Se esse ex fez parte ou essa ex fez parte desse sistema, né? Dessa família, que de forma inconsciente ele construiu dentro dele, mas que não teve filho, não gerou frutos, mas de forma inconsciente ficou dentro dele, ficou dentro dela. Então, falar da ex, falar do ex e da ex não é um pecado capital, né? Deixar falar, se quiser falar ou tocar. Claro que a pessoa não vai ficar falando ali em amores, né? Porque é uma falta de respeito, tá com você. Mas uma hora a pessoa vai tocar no nome do ex, da ex, e isso é natural. Então a gente tem que levar em consideração essas coisas. Então, levar em consideração a lei de equilíbrio dos pratos estarem equiparados, né? No dar e receber. Ou seja, não se fazer tanto de carente e nem de agressivo, tá sempre ali um prato equiparado das balanças, tá sempre equiparado no pertencer, que todos devem ser chamados a pertencer, o equilíbrio, a hierarquia e o pertencimento. Se tiver tudo ok dentro desse sistema aí, gente, tá todo mundo em perfeita harmonia, tá certo? E trabalhar também uma vez também o quê? As suas emoções, porque se você não trabalhar as suas emoções, você não vai se auto-perceber, né? Então você vai sempre culpar o outro. Ah, eu estou com raiva porque o outro inferiu em mim raiva. Não, você só se sente com raiva porque você deu poder ao outro. Porque se você se autoconhecer de fato e ver que aquela raiva pode te fazer mal, e é melhor você repaginar isso e transformar isso no bem-estar, né? Porque você se autoconhece, você não quer se prejudicar, você não quer se dar o luxo de ficar naquela lamúria, você não quer dar poder ao outro, então você vai melhorando as suas emoções. Mas você só vai melhorando as suas emoções e posteriori às suas relações sociais, afetivas, que seja, quando você se autoconhece, quando você conhece as suas emoções, né? Então, assim, o autoconhecimento ele é a chave do profissional e do pessoal, né? Então, se autoconhecer é muito bom, sempre ler um livro de autoconhecimento, faça terapia, invista em você, para você se sentir bem, para você se autoconhecer, né? É igual a lei da atração. Às vezes a gente fala na lei da atração, as pessoas acham que a lei da atração ela só serve só para os fins familiar, não é? A lei da atração é para tudo na vida, porque o autoconhecimento ele não é chave do pessoal e do profissional, ou seja, você no auto tem que se conhecer para você inserir melhor, para você se posicionar melhor, para você perceber melhor a jogada das pessoas, é você não entrar no jogo de raiva da pessoa, porque senão você dá poder a ela. Tá vendo? Essa relação de autoconhecimento, de conhecer-se. Então, você tem que ter em mente que o autoconhecimento é o desenvolvimento pessoal e profissional. E quando a gente fala da lei da atração, não é somente no âmbito emocional, né, de você ganhar uma pessoa, mas no fato de você ser uma pessoa atraente. Já viu uma pessoa fora dos padrões do que a gente dita como padrão, né, os gordinhos, por exemplo, né? Tem tanta gente gordinha bem mais atraente do que tanto magrinho aí, né? Mas por quê? Porque a pessoa tem ali consigo desenvolvido a lei da atração.
ou seja, né, é uma pessoa empoderada, uma pessoa firme, uma pessoa livre de qualquer sistema de crença, né, a pessoa tá certa de si. Então, assim, é trabalhar mesmo as suas emoções e, e saber o valor que tem, o poder que tem, né, e fazer valer isso. Ou seja, a lei da atração seria isso, é você atrair o outro pelos pontos positivos que você tem, que você desenvolveu, né? Não necessariamente está ali na sua estética, dentro dos padrões, mas você é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa bem resolvida, né? Uma pessoa proativa. Então você tem N qualidades, né? Ou seja, a lei da atração é isso. É você se orientar dentro do universo, você saber para que você veio, né? E você ser capaz de intervir no meio que você tá, não ser mais um parasita, ou seja, ser uma pessoa consciente. Então a lei da atração é isso, não basicamente você inferir sobre o seu meio emocional, mas também no profissional, no social, né? Uma vez que você é uma pessoa resolvida. Então sanamos aqui a percepção de que você pode ser uma pessoa religiosa ou não. Nós temos que ter em mente que a gente precisa trabalhar basicamente essas 3 leis, que é o do pertencimento, da hierarquia, tá? E do equilíbrio que eu ensinei aqui para vocês, tá? Pra gente ter uma boa convivência dentro de casa. E a gente lembrar que a mulher sempre foi associada ao quê? À reprodução, às suas partes íntimas, ao seu assistencialismo. O seu assistencialismo é o quê? Né? Se ela serve o marido, se ela serve o namorado, né? Não, deixa ele também te servir, se permita ele fazer uma pipoca, uma janta também para você. Não seja totalmente assistencialista. Morrendo de sede. Licença. Não se permita ser totalmente assistencialista, né? De só querer fazer, né? Porque a mulher está muito remetida a essa imagem de reprodução, de assistencialismo, né? É aquela somente que reproduz, né? Que tem filhos, somente aquela que leva a comida quase à boca da pessoa, né? Mas não. Se permita ser também servida, permita você também a não ter filhos, né? Se você não quiser. Eu, por exemplo, eu sou casada há 12 anos e eu não quero ter filhos. Não quero, né? Eu queria, mas agora eu não quero mais. Então, assim, permita não querer, você tem esse direito de não querer, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque a sociedade ela implementa pra gente alguns paradigmas, alguns estigmas mentais, né? Alguns modelos que tem que perpetuar de geração em geração. Só que não, a gente, quanto um ser consciente, existente, um ser consciente de fato de nossas emoções, daquilo que a gente, para aquilo que a gente veio, aquilo que a gente quer, e a gente quebra, né, com esse estigma, com esse paradigma. Agora, se você for uma pessoa carente, uma pessoa que não trabalha suas emoções, não tem ali a sua lei da atração trabalhada, né, não sabe para que veio, não sabe para que existe, então a pessoa vai fazendo de você uma marionete, né, e você passa a ser uma pessoa conduzida. Então, é complicado, né? E o homem, ele sempre foi também associado também não, já é contrapartida das mulheres. Enquanto as mulheres foram sempre associadas à reprodução, às suas partes íntimas e ao assistencialismo, o homem sempre foi associado como cabeça da casa, né? A gente tem que ter cuidado com essa expressão, porque dentro das igrejas os homens acabam tolhindo a participação e a inteligência das mulheres, né? Em achar que o homem é o cabeça da casa, ou seja, ele dita as normas. E a gente viu aqui nas nossas 3 leis do amor de Bert Helling, trazida pelo psicoterapeuta alemão, que a gente quebra com essa lei do pertencimento quando a gente fala, né, que o homem ele é o cabeça da casa, né? Ele é o cabeça, mas a mulher tem que ser o pescoço. E o que faz girar a cabeça é o pescoço. Então a gente tem que ter a noção de que os dois estão lado a lado, que os dois têm que trabalhar juntos, tá bom? Ou seja, pertencimento. Tanto o homem quanto a mulher tem que pertencer a esse sistema que nós chamamos de família. Se um ou outro não sentir que pertence, gente, fica descompensado, arruma problema dentro de casa, confusão, desavença, violência. Então tem que ter cuidado com isso, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Já falei do contexto histórico, as 3 leis do amor.
eu queria só falar aqui basicamente um pouquinho sobre a agressividade e a carência, né? O homem, às vezes, ele já foi condicionado nesse contexto misógino, preconceituoso, machista, né? Na maioria das vezes ele traz a agressividade de forma inconsciente, tá? Então tem diversos contextos para a agressividade. Um exemplo, o menino foi deixado pelo seu pai cedo com a sua mãe, sendo criado com a sua mãe ou com a sua avó. Somente com a sua mãe ou com a sua avó, tá? Foi abandonado, vamos dizer assim. Então ele desenvolveu a agressividade, tá certo? Para poder meio que sobreviver, né? Então ele usa a agressividade para ele sobreviver, para ele ir contra as pessoas que estão contra ele, que o machuca, que o ofende, e ele usa essa âncora da agressividade. E quando ele se relaciona, ele pode achar até uma princesinha, uma pessoa muito boa, bacana para a vida dele. Se ele não for educado, se ele não fizer uma terapia, se ele não der tchau, se ele não conversar de fato com essa agressividade, ou seja, ó, até agora você foi eficiente para mim, até agora você me serviu para eu me defender, para eu ter minha subsistência, mas bora ficar aqui de lado, que agora eu não preciso de você, e trabalhar ali a agressividade dentro das suas proporções. Por que suas proporções? Porque a agressividade, ela também é boa, entre aspas, né? Tudo é bom. Que nem, por exemplo, tudo em demasia também é ruim. Se você é muito alegre, você entra em estágio de euforia, né? Então tem que ter um grau certo ali de alegria. Não pode ser alegria demais que você vai estar eufórico. Você não pode estar muito ansioso, porque senão você entra num estágio de uma síndrome, né, de uma doença. Mas a ansiedade é um gatilho para você sair da sua cama, para você fazer as suas coisas, né, para você não ficar ali estagnado. Então tudo tem o seu índice natural, o seu índice agradável, o seu índice, como se diz, natural, agradável, não, ideal, vamos dizer assim, ideal, né? Então, a agressividade, aí quando você dá de frente com uma pessoa que vale a pena a viver a dois, se você não der tchau para essa agressividade, de que você fez uso até hoje para sobreviver, né, para estar bem, para sua subsistência, você acaba agredindo a outra parte, né? Porque a agressividade, ela é boa assim, em certo ponto, usado de um certo modo, um certo grau, um certo teor, né? Quando você precisa de fato para se defender, né? Mas é dar tchau mesmo para essa agressividade. Então o homem, ele traz ali na maioria das vezes a agressividade por conta disso, por questão de subsistência, por questão de ser criado somente com mãe ou avó, né? Por ter visto também contexto dentro de casa de violência, de agressividade, e acho que assim é que se doma uma mulher, é assim que leva uma relação. E a mulher, por si só, na maioria das vezes, quando o homem traz a âncora da agressividade, na maioria das vezes a mulher traz a carência, tá? Porque se é uma mulher que seja resolvida, que auto se conhece, ela não permite, tá, o seu estágio de carência, né? Ela não permite que o outro enfurecido imponha poder sobre ela, né? Então, assim, basicamente, uma terapia de casal seria isso, acabar com uma agressividade existente no homem, na maioria das vezes nos homens, tá? Por achar que aquele meio é o meio certo de se conduzir uma relação, ou porque ele teve que ser criado sozinho com a avó e com a mãe e acha que é aquela forma que ele conduziu melhor a relação da vida dele, ou por achar que inferiu aquilo de forma que viu o pai tratando a mãe e a mulher tratando ali a carência. Uma vez sanada a carência e tratada a agressividade de ambos os polos, aí a gente resolve tudo, sana tudo, mas tudo mediante a uma escuta qualificada, gente, a uma terapia, tá? Vai dizer, a Michele é uma pessoa ateu, uma pessoa isso, aquilo. Não, eu não sou, tá? Sou filha de pastor, sou cristã, mas a gente tem que colocar os pontos nos is, né? Não adianta a gente ir, correr, conversar com uma pessoa desqualificada. O pastor, ele entende da palavra de Deus e ele pode até te dar uma palavra ali dentro do ensinamento de Deus,
mas no que tange a terapia, a ressignificação de seus sentimentos, aquilo que você precisa repaginar, aquilo que você precisa fortificar, trabalhar dentro de você e do seu cônjuge, tem que ter uma escuta qualificada. Então, eu recomendo a vocês, tá? A irem a um terapeuta para vocês constelarem isso. Então, não meramente no pastor, porque se essa escuta não for qualificada, se não for uma pessoa de mente ampla, mente aberta, uma pessoa que conhece mesmo dos fins terapêuticos, de como organizar essas ideias na medida que ele recebe, ele pode até mesmo atear mais fogo nessa relação que está complicada, tá entendendo? Porque uma coisa que a pessoa fala fora de ordem, enquanto o outro está trazendo problemas, está trazendo conflitos, se a pessoa não fizer uma boa colocação, a pessoa pode atear mais fogo ainda naquela relação, naquele problema. Então, a escuta deve ser qualificada. Não fale com o vizinho, não fale com quem não tenha essa escuta qualificada. Então, eu recomendo que vocês entrem em contato com um terapeuta, tá certo? Em toda a faculdade tem um atendimento de graça, tem igreja também, tá bom? E vamos que a gente vai melhorando cada dia, tá? Esse foi o meu pequeno bate-papo para vocês no que tange a violência doméstica. Eu queria falar também rapidamente aqui, só para não ficar nas minhas palavras aqui, já que eu falei no contexto terapêutico, falar um pouquinho mais rapidamente da Maria da Penha, né? Da Lei Maria da Penha. Não sei se vocês sabem que a Lei Maria da Penha, ela nasceu em 2006, é aquilo que eu tinha falado, que é muito recente, né? Porque a gente já construiu aqui um todo histórico, né? Desde lá da Bíblia eu já apontei aqui para vocês que houve um histórico de agressão, né? De Aminon, filho do rei Davi, pela pessoa da Tamar. Ou seja, são 1.600 anos atrás, ou seja, quase 2 milênios, né? Então, a gente traz aqui uma percepção de que a Lei Maria da Penha é de 2006, ou seja, só tem 14 anos, né? Então, vocês sabem como que nasceu essa lei? Essa lei nasceu basicamente da necessidade de uma mulher, né? Que chama Maria da Penha, que deu a existência e o nome é a nossa lei, né? A nossa maravilhosa lei, que é a mais eficaz e a bem mais plausível em todo o universo, por incrível que pareça, porque a gente tende a desmerecer o que tem no nosso país, né? Assim, a depender, né? Se a pessoa valoriza ou não as coisas do seu país, mas essa lei é muito eficaz. Mas, enfim, ela só conseguiu essa lei por conta de que ela esgotou todas as instâncias dentro do nosso território. Uma suposição, ela sofria grandes agressões por parte do seu companheiro e o Estado nada fazia, né? Nada do Estado fazia no sentido de quê? O que o Estado pode fazer, né? Ele tem ali as suas leis, né? Ou seja, o seu código penal, o seu código de processo penal, né? Tem ali as suas leis. E o que acontece? Ela esgotou todas as instâncias, né, dentro do território nacional, ou seja, ela esgotou todas as leis do país. E nada fizeram, de fato, algo que pudesse parar o agressor. Tanto é que ela sofreu algumas agressões e depois ela colocou em juízo, moveu uma ação, nasceu-se um processo contra esse agressor e depois ele cometeu de novo, né, atrocidades contra ela, tanto é que ela ficou até paraplégica, mas enfim. Aí quando esgotou todas as instâncias, todas as leis dentro do nosso país, né, é que a gente faz o uso dos direitos humanos, né? Os direitos humanos não necessariamente no caso de ação, mas no caso de omissão do nosso Estado. Ou seja, se a gente esgota todas as nossas leis aqui, a gente tem o direito de ir na Corte Interamericana, né, de uma forma peticionada, né, através do nosso advogado e tudo mais, né, pedir para que o Brasil ele implante um mecanismo de forma eficaz, né, para que possamos levar uma vida melhor, e foi o que essa mulher fez, né? Ela esgotou todas as instâncias do Brasil, né, no que tange as nossas leis, e nada fizeram. Então, os direitos humanos não é para ação, mas no sentido de omissão. Como o Estado se omitiu no mecanismo mais eficaz para abranger as mulheres, para defender as mulheres, que esse era o grande interesse dela. Oi, Gustavo, tudo bem, amor? Aí, o que ela fez? Ela incorreu a outras instâncias,
né, que é a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que foi aí que meio que incutiu uma multa ao Brasil, tá? Caso não fizesse, não propusesse um mecanismo eficaz. E o mecanismo eficaz que nós tivemos foi a Lei Maria da Penha. Caso contrário, seria multado, né? Porque o Brasil ratificou, né, com os direitos humanos. Não todos os países assinam com os direitos humanos, mas o Brasil é signatário dos direitos humanos, né? Ou seja, ele ratificou, ele assinou com os direitos humanos. Então, uma vez que o Estado é omisso, tá? É omisso às suas leis, aí os direitos americanos entram em ação. Então, o que eu tô querendo dizer? Que a nossa Lei Maria da Penha, ela é muito atual, gente. Nós mostramos aqui que lei, desde lá da Bíblia, gente, acabei de citar aqui o exemplo, né, de uma agressão contra a mulher, um mal contra a mulher. Tem ali no contexto bíblico, mostramos hoje, né, em 2 Samuel 13. Então, só 14 anos de fato de uma briga mesmo de cão, briga de cachorro grande mesmo, só 14 anos com o nascimento aqui dessa lei maravilhosa Maria da Penha, tá? Mas é uma lei tão maravilhosa que tem ali também seus prós e contra, né? Porque o único crime de fato que tem nessa lei Maria da Penha é o descumprimento da medida protetiva de urgência, tá? O camarada só vai parar mesmo na prisão de forma preventiva se ele descumprir as leis de medidas de urgência, tá? Que são aquelas medidas ali impostas pelo juiz, né? Mediante ao juízo, que ele coloca ali como tá em certa distância da mulher, não pode frequentar o mesmo ambiente, essas coisas. Então, bom mesmo seria se colocasse mesmo para descascar aqui nessa lei, né? Mas a gente sabe que o único crime mesmo de fato é isso, é o descumprimento da medida protetiva de urgência, infelizmente. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente tem que se precaver, a gente tem que ser mais inteligente, tem que ser menos emotiva, ter cuidado com as informações que a gente coloca na rede social, né, sobre a gente, ter cuidado com os psicopatas. Dê uma olhada sobre a minha live sobre psicopata, também eu falo quais são os tipos de psicopata, falo também que não necessariamente só os homens são mulheres também psicopata, que ao discorrer de nossas vidas a gente dá de encontro de 25 a 25 psicopatas pela nossa vida, que são sonsos, são articulados, meramente muito inteligentes, tá? Que as suas emoções são forjadas, de fato não sentem nada. Um exemplo disso é aquele camarada que conheceu aquela menina, aquela arquiteta do Rio de Janeiro pela internet. Ele quebrou a cara dela, quebrou o apartamento dela todinho, não sei se vocês lembram. Psicopata. Então, assim, o psicopata ele vem comendo só pelas beiradinhas, né? Ele não vai logo na presa, não. Ele vai estudando, ele vai sondando, ele vai vendo o que você vai colocando no Facebook, vai te conhecendo, vai vendo como que você funciona, entra na sua casa, se faz de elegante. Ele é muito charmoso, tá? O psicopata, ele é inteligente, é articulado, né? Ele vai te levando ali, ele vai te cozinhando, vai te marinhando, né? E ele vai só te intoxicando, só te manipulando. Na hora que você vê, você tá na rede dele, né? Então é isso, é complicado. Então, gente, falei demais, fala demais a pessoa, né? Não é à toa que eu adoeci com esse negócio de Covid, que a minha imunidade vai lá embaixo, só Jesus na causa. Falei pra caramba, falei, mas tá bom, é isso. Tá dado meu recado hoje para vocês, que hoje eu falei na desconstrução, construção da alma da mulher, falamos da constelação familiar sistêmica dentro de uma abordagem de violência doméstica. Quem quiser ver novamente aí, volta, tá bom? Gustavo, obrigada. Elaine, Claudinei, Cida, Davi, Adriano, Valdivino, Neilson, Valdinei, Andrezão, tá bom, meus amores? Obrigada ao Telescope, obrigada ao Instagram. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu falei pra caramba, né? A pessoa só fala. Ai, meu pai. Gente, tô tão desanimada hoje, só a graça de Deus, porque eu ainda tô, né, sobre os sintomas do Covid. Mas enfim, tá aqui com vocês é muito bom, viu? Muito obrigada. Beijo.